Alô, viajantes! Embarque nos sonhos de viagem, o seu passaporte sonoro para destinos e histórias surpreendentes. Voe alto com a Bancorbras Turismo, sua janela para o mundo. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 4º episódio dos Sonhos de Viagem, uma iniciativa da Bancorbras Turismo. Eu sou Bárbara Lins e hoje vamos falar sobre turismo e maternidade. Viajar grávida com crianças é desafiador? Sim, a gente não pode negar essa realidade. Eu aqui que o digo com 9 meses de gravidez, filho pequeno e ainda viajando. No entanto, pode ser também uma das experiências mais gratificantes da maternidade. Quer ver só? Nesse episódio do podcast Sonhos de Viagem, nós vamos explorar o universo das viagens para grávidas, mães com bebês e filhos pequenos. Você vai descobrir que é possível curtir o melhor do turismo, mesmo com um bebê a tiracolo. E vamos além. Você vai ter acesso a dicas e histórias lindas de especialistas no tema. Os perrengues chiques nunca foram tão aproveitados e vão provar que a maternidade não precisa ser um obstáculo para explorar o mundo. Para isso, 2 entrevistadas sensacionais. Tanto a doutora Jaqueline Lanacone, que é pediatra, mãe de 3 lindas crianças de 12, 9 e 3 anos, especialista em nutrologia e no tempo livre adora viajar com a família, explorar novos lugares e criar memórias inesquecíveis. Também temos Bia Albuquerque, mãe de 4, viajante, jornalista, doula, atualmente editora do site de rádios da EBC, colunista de saúde e educação na Rádio Nova Brasil FM e palestrante na área de maternidade e saúde mental. Bem, sejam as duas muito bem-vindas. Bia, doutora. Obrigada. Obrigada, Babi. Um prazer estar aqui com você. E eu queria começar entendendo de vocês, começar com a doutora Jaqueline está aqui mais pertinho. De onde surgiu essa vontade de viajar? Assim, isso veio antes dos pequenos? Você já desde nova tinha essa paixão por conhecer novos lugares, criar esses momentos inesquecíveis? Como é a sua relação com a viagem? A viagem, para mim, é um conceito de crescer como pessoa, né? Eu acho que toda vez que a gente viaja, a gente cresce um pouquinho mais. Então, assim, eu tenho esse costume de viajar. Eu viajava muito com os meus pais, né? A gente viajava de carro, né? Antigamente, a gente se enfiava no carro e saía andando. Então, eu trago muito esse processo da viagem, do carro, aquele quentinho, né? Da viagem do carro. E aí, quando eu casei com meu marido, eu brinco que se juntaram 2 almas viajantes. Então, a gente gosta muito de viajar e desde que a gente casou, a gente falou que todo o nosso aniversário a gente não iria passar no Brasil. A gente iria passar sempre em algum local diferente, dentro do Brasil ou fora. E a gente faz isso há muitos anos, né? A gente já está junto há 18 anos aí, então a gente sempre tenta fazer isso de forma diferente. E com a chegada dos filhos, a gente trouxe eles para o mesmo mundo. E a gente consegue perceber nesse dia a dia da viagem, das coisas, que a gente vai construindo essa figurinha para eles também. Então, toda vez que a gente viaja num lugar, a gente procura viver aquele lugar, sabe? Tá naquela região, comer daquela comida, participar daquele dia a dia, colocar eles naquele convívio para que eles criem essas memórias afetivas, sabe? Igual a gente criou um tempo atrás. E aí você consegue conversar com eles e falar assim, não, mãe, eu comi... Por exemplo, meu filho, ele adora falar para todo mundo que ele comeu uma sopa de largatixa. Entendeu? Ele fala pra todo mundo, não, porque eu comi essa sopa era assim. Aí minha filha, e aquela batata preta? Porque na Bolívia tem o chunho, né? A batata preta. E eles falam que eles comeram a batata preta também. Então, é uma coisa muito legal esse processo de criar essas memórias com eles, sabe? Que lindo. Você já vem de família, né? E você, Bia? Também, desde assim, antes dos meninos, já tinha esse hábito de viajar? Sim, eu sempre adorei viajar. Acho que viajar é, igual a doutora falou, né? Assim, a gente se renova mesmo, não é clichê. Acho que a gente sai, a gente volta de uma viagem assim, né, com outros ares. Eu sempre gostei e sempre viajei com as crianças mesmo pequenas. Todo mundo falava, mas eles não vão lembrar. Falei, tudo bem, a gente vai viver ali aquele momento, a gente vai tirar foto, eu vou contar para eles. Eu lembro que fui para Disney com as crianças pequenas, meu Deus, mas eles não vão lembrar de nada. Eu falei, tá bom. Mas exatamente, mas a gente tá curtindo. Então, viajei com as crianças, viajei muito grávida.
Olha! Muito. Fui pro exterior, fiz passeio, tipo você, assim, sabe? Radical. Fiz passeio de barco, fiz passeio nas cataratas, tudo isso grávida. Depois que as crianças nasceram, viemos todos juntos. Viajei agora, né, recentemente para o Chile com os 4, sozinha. E a gente mergulhou mesmo na cultura. Andamos de ônibus, de metrô, visitamos os lugares bem clássicos, comemos aquela centoia, que é aquele, né, aquele camarão gigante, exatamente como a doutora Jaqueline falou. Mergulhar na cultura, eu acho muito bacana. E o que eu digo sempre é que todo mundo me pergunta, como é que você faz para viajar com 4 crianças? Não é sozinha. Sozinha. É simplificar. Diminuir o nível de expectativa com relação ao comportamento das crianças e simplificar. Tem um lanchinho, tem uma comidinha, tem alguma coisa para beber e diminuir a expectativa. Hoje a gente está cansado? Tudo bem, a gente só vai ali na esquina, no café e tá tudo certo. Acho que essa é uma estratégia bacana. Vamos pegar mais essas estratégias já. E você, doutora, também chegou a viajar grávida e vamos embora? Viajei grávida, enfrentei aventuras. Olha que bacana. Eu costumo falar que na gestação da minha segunda filha, eu cheguei a fazer tirolesa grávida. Olha, eu sou dessas também. A gente viaja bastante. E foi exatamente isso, né? É simplificar. O problema é que as pessoas, elas dificultam demais uma viagem com uma criança. Mas uma criança é uma pessoinha simples. Ela se contenta com aquele... Sabe, às vezes um parquinho, Chile, você falou do Chile. O Chile tem excelentes parques para você ficar com criança. Públicos ali, ali, né? Públicos. Exatamente. Isso. Você consegue sentar quando eles estão cansadinhos, você desce ali, eles brincam ali no parquinho, que é uma delícia. Aí você toma um café, ou lá do Chile, por exemplo, aquela torta três leches, né? Que é muito comum. E é uma coisa que você experimentou a cultura. Eles brincaram num parquinho que eles não veem aqui em Brasília. Conviveram até com uma criança ali de outra criança, outra nacionalidade. Língua. É muito vezes legal. Eles vêm trazendo uma palavrinha diferente da viagem, é muito legal. É simplificar, é trazer que não é que a gente está viajando com criança que a gente vai andar 10 mil passos, né? A gente vai andar no tempo da criança e vai saber parar e descansar quando aquela criança precisa descansar e curtir aquele momento. É engraçado que as pessoas falam assim, Bia, mas tal lugar não tem nada para criança. Eu falei, gente, moram crianças lá. Então, alguma coisa para criança fazer vai ter. Porque falar, mas Chile é um destino de casal, de vinho... Né? Muito infantil. Gente, imagina, tem um monte de coisa bacana. Eu sempre entro na internet, faço um roteiro. Os meus roteiros são assim, super detalhados. Quanto custa o ônibus que passa, exato, que horas, como é que você vai, se aceita cartão, se aceita dinheiro, sabe, tudo. Se é feriado, é importante. O que abre cada dia. Porque às vezes você se programa naquele roteiro, aí você chega lá na feriado. Ou uma segunda-feira que não abre algumas coisas. Então eu faço justamente para minimizar o caos, né? Assim, para diminuir o caos. Porque o caos sempre tem. No seu, mas no meu eu ainda coloco no roteiro assim, feira... Eu supermercado, também. Porque se a criança tá com fome, aí eu vou no supermercado, eu compro meia dúzia de banana, eu compro 5 maçãs, a gente senta todo mundo ali junto, come as bananas, come a maçã. Exatamente. Pelo menos o meu roteiro sempre tem isso mapeado, né? É. Eu também tenho. Faço tudo muito mapeado. A gente vai aprender muito com essas mulheres aqui hoje, como vocês estão vendo. Porque isso, e as duas falar assim, é simplificar e entender que não é a mesma coisa. Não, né? Jamais. E é diminuir o ritmo. Então, assim, se você vai... eu sempre alterno nos meus roteiros. Então, um dia de passeio, outro dia livre. Isso. E o dia livre é o que? A gente quer ir no shopping, conhecer como que é o shopping aqui no Chile, como é o shopping aqui em Buenos Aires. Vamos. Aí a gente conhece, eu quero comer o sanduíche diferente de uma lanchonete que tem em Brasília e tem aqui, mas eu quero ver o que tem de diferente, que lá o sorvete é diferente, aí a gente come. Sem aquela coisa rígida, passeio, acorda 6 horas da manhã, entra na van. A gente vai ter um dia para isso? Vai. Outro dia, livre. Para ir alternando para a criança também não ficar sobrecarregada e não virar, tipo, uma gincana, né? De quem faz mais coisa. Por exemplo, no Chile, a gente sabe que passeio pro Vale Nevado sai 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Então, no dia seguinte do passeio do Vale Nevado, a gente faz o quê? A gente acorda mais tarde, toma café na padaria e brinca no parquinho. Então, leva a criança para um outro ritmo. Descansa um pouquinho aquela criança para que no outro dia você consiga ir, por exemplo, às vinhedas. Isso, né? Fazer um outro passeio que também é mais trabalhoso um pouco mais e tal. Da criança. Assim, vai fazendo de pouquinho em pouquinho e trazendo a criança para aquele ritmo. E eles criam memórias. Os meus filhos, eles foram... Eu levei meus filhos para conhecer os vinhedos e muita gente fala, você vai levar filho para tour de vinícola? Eu sempre ouvi eles isso também. Eles adoram. E eles
trazem tanto essas histórias. Por exemplo, meu filho, ele fala para todo mundo, quando pergunta que vai no Chile, ele fala assim, cuidado, porque no Chile não tem suco de uva, porque as uvas lá são para fazer os vinhos, é o suco de adulto. Aprendeu, Eles né? aprenderam aquilo num passeio que a gente fez. A gente fez Então, você vê que eles vinícola vão também. decorando. A gente fez, aí tem algumas vinícolas que não aceitam criança, Isso. e aí é uma coisa que você também precisa pesquisar. Planejar aqui que aceita, Que não aceita, não aceita. E aceita. tem alguns que já tem até uns roteiros adaptados e tudo. Então, assim, tudo tem jeito. Se você quiser viajar com criança, você vai conseguir adaptar o seu roteiro, mas tem que estar com essa disponibilidade de adaptar. Não adianta querer fazer um roteiro de casal com um monte de criança, porque senão você vai se estressar, né? Com certeza. E outro ponto que a gente fala também muito lá em casa é que, por exemplo, se hoje a gente vai no museu, que é importante, que vai falar sobre a história, que já vai falar sobre isso, no dia seguinte, a gente vai no museu infantil, onde tem muitas cidades aqui na América Latina que tem museus interativos, Buenos Aires né? tem muito. Tem Buenos Aires, tem no Chile, tem São Paulo. Então, são locais que a gente depois vai com a criança para ela poder brincar, ela se divertir também dentro de um museu. E aí você coloca também na cabeça da criança a parte legal do museu, cultural, entendeu? né? Cultural. Eu fiz uma viagem para São Paulo com as crianças. E aí, mas o que você vai fazer em São Paulo? Gente, eu fiz um roteiro tão bacana, tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa. De parque, de museu interativo, de bibliotecas áreas incríveis. Vezes, por incrível que pareça, Sim, áreas vezes interessantes. ainda temos. Lindas, com parquinhos. Entendeu? Eu adoro esses parquinhos ar livre, assim. Exatamente. E a gente consegue roteiro para criança em todo eu canto. não sei você, mas outra coisa que a gente também coloca quando a gente faz em viagem é... Porque em Brasília a gente anda muito de carro, né? A gente entra no carro, vai pra escola, entra no carro, vai pro trabalho, entra no carro, vai pra casa da avó, entra no carro. E quando a gente pega esse processo de viajar, a gente coloca também na criança o transporte público. Nossa, então a também. gente anda de ônibus, a gente anda de metrô, a gente traz outra experiência ali pra criança. Quando Eles a gente foi pra adoram, Barcelona, né? A gente foi num futebol. A gente foi no jogo do Barcelona, esqueci o nome do outro time. Mas a gente foi de metrô. Então a gente foi de metrô até lá. Aí eles viram os carros enchendo com as pessoas com os uniformes, cantando as músicas. Eles acharam aquilo Entraram tão no clima, legal. né? Eles foram entrando no clima. Aí no final, assim, quase chegando no estádio, eles já estavam com a bandeirinha, já estavam cantando uma musiquinha, todos felizes indo pro estádio. E terminou o jogo, o que a gente fez? Fez a mesma coisa. A gente desceu, foi pro metrô e foi todo mundo pra casa tranquilo, brincando, tudo. Então a gente também coloca o transporte público, né? Que é o que a gente não tem aqui muito no dia a dia. Em Brasília, né? A gente anda muito de carro, né? E é engraçado como pra eles, né? A gente também colocou o nosso filho, meu filho pequenininho, junto com uma sobrinha também numa viagem. E aí a ideia era assim, só para eles experimentarem isso e depois voltar de aplicativo, com transporte de outro jeito. E aí eles se rebelaram e quiseram voltar. Aí só que dessa na volta, tava tudo lotado. A gente, uma criança no colo, mas eles achando mal barato. A gente lá todo moído, assim, cheio de menino no colo. Mas pra eles era uma festa, era uma alegria tão grande. Que fizeram questão de voltar de ônibus pro espaço, apaixonados por esse lugar. E é o que a senhora falou, assim, doutora Jaqueline, que é impressionante como essas crianças criam, sim, umas memórias. E a questão da neuroplasticidade também, assim, de ampliar essas conexões. Por mais que você vai lembrar com detalhes. Mas meu filho, com 1 ano e 10 meses, foi para aquele evento da aeronáutica que abre os portões, que tem fumaça. Da FAB, da muito FAB. legal. Agora, quase uma semana depois, meu filho hoje acordou. Mamãe, avião pequeno da fumaça que sobe, desce, não sei o que, nananã. E essa memória, a gente perdurando, vai criando essa conexão cada vez mais com objetos diferentes, com novas situações, que eu acho que aumenta, no seu caso, né, como pediatra, aumenta as conexões, as relações, as possibilidades também de aprendizado dessa criança. Tem tudo a ver, né? Porque a criança, ela aprende, e quanto mais cedo essa criança ela aprende esse processo de cultura, o idioma fica mais fácil para aquela criança desenvolver na vida adulta. Então, quando ela começa a ver essa mistura, ela vai criando essa sensibilidade para pegar o idioma. Hoje você vê meus filhos, eles tentam cantar a música mais ou menos ali no ritmo do que eles ouviram. Você consegue perceber bem isso neles. A comida é muito importante. A comida, ela traz pra gente uma memória do local que é sensacional. E a gente aprendeu isso na infância. Eu falo assim, a gente leva isso na vida adulta. Às vezes a gente chega num local e sente um cheirinho e fala, eu comia aquela comida quando eu ia em tal lugar com a minha Aquela mãe. memória, Aquela né? memória. Olfativa isso mesmo. é tão importante, porque uma vez eu morar no Rio, né? Eu fiz a faculdade no Rio. E aí eu tava com meu marido, com meu filho. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Aí meu marido, o quê? Eu falei assim,
Vou levar o meu filho no restaurante que meu pai me levava quando eu era pequena. Ai, mas será que esse restaurante existe? Porque a gente morava em São Gonçalo, tinha que atravessar a barca para ir pro Rio, para ir nesse restaurante. E aí eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, onde é que fica esse restaurante? Aí meu pai foi me explicando, eu fui andando ali pelaquele Rio Velho, que é outra cidade linda para você levar as crianças. O Rio de Janeiro, ele é muito bonito. Tem muita mas coisa a gente conhece também, muito né? aquele Rio de Janeiro moderno, mas quando você entra pelaquele Rio de Janeiro antigo, é a coisa mais linda do mundo. E o restaurante, ele tava ali. E aí eu fui com meu pai por telefone, meu pai foi me mostrando. Aí eu fui primeiro sozinha. Eu cheguei no restaurante e falei, é esse restaurante. Aí eu pedi tal comida, que era a comida que eu lembrava. Ah, que bacana. Aí eu sentei, eu comi, eu falei, é essa comida. No dia seguinte, eu levei o meu filho, meu marido, fiz a mesma coisa. Eu fiz o passeio da barca, eu fui andando pelo Rio Antigo. A gente subiu no restaurante, sentou quando meu filho comeu a lasanha. Ele, nossa, mãe, que lasanha gostosa, né? Eu falei, pois legal. é. Uau. Então eu trouxe uma memória da minha infância para que o meu filho, e ele vai levar essa memória. E dá um porque foi um quentinho no momento coração tão da gostoso, gente, né? que ele chega a comentar com o vovô. Ele fala assim, vovô, eu já fui no restaurante que você levou minha mãe pequenininha. Então a gente consegue trazer isso pra vida adulta, né? Eu fiz isso uma vez também. A gente ia muito pro Rio e pra Bahia, né? Quando a gente era pequeno, de carro. Que as viagens antigamente eram todas de carro. Era isso. A gente botava aí, assim, ó, os edredons lá atrás, ia todo mundo deitado. Misturado, Exatamente, os primos, exatamente. Suquinhos. Biscoito polvilho e suco de caju. Era o clássico das viagens. E o sanduíche lá no papel laminado e ia todo mundo feliz. E era uma felicidade fazer isso no dia anterior, já era felicidade fazer o sanduíche. Botava tudo. E aí a gente ia para uma pousada específica lá em Arraial da Ajuda. E aí quando eu fui para Bahia com as crianças, eu falei, gente, a gente tem que achar essa pousada, porque eu me lembro do cara, era um argentino que fazia uma chuleta, e era eu e meu pai comendo aquela chuleta. Falei, cara, eu preciso levar as crianças lá. E achei, e o argentino, assim, né? Quase 30 anos depois, já estava muito idoso, mas ele continuava sendo o dono da pousada, uma pousadinha bem na beira da praia, em Arraial da Ajuda, e foi tão legal, eu tirei foto, depois juntei as minhas fotos no chalezinho que a gente tinha com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, das crianças, gente, aquilo ali foi tão legal, e as crianças falaram, mamãe, eu vi a sua foto aqui, e assim, a gente, por mais que eles fossem também pequenininhos e talvez nem lembrem, mas tá ali a foto da mamãe, 30 anos depois a gente... Eles vão lembrar e eles vão replicar o que você fez. É muito legal isso. É isso que é o legal da criança, porque eles decoram. Por mais que a gente ache que a criança não vai gerar aquela memória afetiva, quando a gente bate foto e a gente reforça o comportamento, exato. é aquela coisa do ratinho, né? Que a gente fala muito na medicina, a gente reforça o comportamento positivo. Pra ir então, quando a gente mostra, né? reforçando, ele vai repetir aquele mesmo ato na vida adulta. Pode não parecer, mas pode ser que seus filhos levem um dos filhos da mesma região. E te mostra as fotos falando assim, olha, mãe, eu fui lá porque eu lembrei que a senhora me levou. Tinha a vovó, a mamãe, o filho. É muito legal. É muito legal. E é muito curioso ver essa vontade que a gente tem, né? De enriquecer todas as crianças, mas pra gente é muito importante. A gente trouxe até uma pesquisa aqui mostrando que é uma feita pelo Ribot, que entrevistou mais de 1.700 pessoas sobre o que gostariam de ganhar no Dia das Mães. 1.700 mulheres. E aí 55% dessas entrevistadas eram mães e 37% disse que adorariam ganhar uma viagem de presente de forma espontânea. Ou seja, a maioria está conectada com esse desejo, com essa vontade mesmo de explorar junto com seus filhos, em família, essa experiência para ser ganha-ganha e ser parte da história dessa família como um todo, né? E aí eu queria a opinião de vocês, assim, para as mães, para as famílias que ainda têm medo, e eu acredito, se vocês compartilham... Você compartilhou, Bia, que eu acompanho a Bia, a doutora Jaqueline, essas viagens, aventuras nas redes sociais. Acho que deve surgir de mãe que também me procura e falando assim, mas teve coragem, mas vai chorar, mas não sei o quê, mas não tem carrinho, mas e se não tiver o que comer? Assim, qual é essa primeira dica que vocês dariam para essas mães que têm, assim como essas 37% das entrevistadas, falaram assim, de forma espontânea, que eu mais quero uma viagem, mas que ainda tem medo? Então, o olhar das mães para mim é diferente, né? Porque elas me olham como uma pediatra viajando. Eu ia falar isso. Então, é meio diferente. Eu não sei como é que funciona para você, mas para mim é assim, doutora, o que eu tenho que levar de remédio? Olha. O que eu tenho que fazer de vacina? Porque pode não parecer, mas isso faz diferença pra gente. Então, assim, os meus filhos, dependendo da viagem, para onde a gente vai, a gente faz uma vacinação de memória, a gente faz um reforço de alguma coisa, a gente
se programam para estar naquela região pra gente Que não passar legal. perrengues nesse lado. Que legal. E aí elas me procuram muito nisso, sabe? Do que eu tenho que me preparar, o que eu tenho que levar, como que eu tenho que fazer, o que tem que ser aquela farmacinha que eu tenho. Elas me procuram nesse ponto. E aí quando eu mostro que é possível a gente fazer uma farmacinha, viajar de forma tranquila, ir para locais que não tem nada, eu Você consigo falou mostrar. Bolívia. Não, Bolívia foi tranquilo. Foi light. Não, foi muito tranquilo. A gente foi agora a Cartagena, né, na Colômbia, e lá a gente pegou um barquinho que levava 2 horas, um barquinho assim. Que depois Modesto. o meu marido me perguntou como eu tive coragem de fazer aquilo com os meus 3 filhos. Mas só Olha depois, só. né? Pra não dar, Só pra não dar Depois, ruim. eu não Obrigada. contei nada. E aí, quando a gente foi para essa ilha, o hotel da ilha falava assim, se você tem algum problema de saúde, não venha, porque não existem médicos nem socorro na ilha. Olha. Meu Deus do céu. Pra mãe, né? A mãe Olha. pediatra já vai um pouco mais calma, né, gente? Imagina, Aí gente. quando a gente chegou lá, era uma placa enorme, assim, falando isso. Aí meu marido falou, e você me trouxe pra cá? Eu falei, não, olha, tem a farmacinha, as crianças estão vacinadas e qualquer coisa, tá tudo aqui. A gente vai conseguir aproveitar a ilha. Então, tem coisas, assim, que são importantes a gente falar. E, no meu caso, eles me procuram pra isso. Ver como é que é a área da saúde, como é que uma médica viaja com criança. Então, eles querem saber o que eu faço de diferente, né? Porque as minhas crianças ficam doentes na viagem, não fica, eu vou para o hospital, eu não vou. E aí, eu ensino muito isso a elas, aquele cuidado da criança, o entender a emergência daquele momento da criança, para ver se a gente vai precisar ou não ir para um pronto-socorro. Porque pode não parecer, um pronto-socorro no Brasil já é um caos. Em outro país, em outra língua, é pior ainda. E criança tá sujeita a isso, né? A minha filha do meio, quando a gente chegou no Chile, ela resolveu lamber o gelo. E ela fez uma queimadura na língua. Os meus lamberam gelo também. Então, a sorte é que eu levei a pomadinha. Eu consegui controlar ali em casa. Eu previ essa situação. Então, às vezes, quando um paciente meu vira para mim e fala assim, doutora, porque eu vou viajar para tal lugar. E eu já fui para aquele lugar, eu trago a minha experiência daquele momento. Eu falei, olha, nesse lugar eu precisei disso, eu precisei daquilo. Eu levei esse tipo de remédio. Porque pode ser que isso aconteça. Se seu filho for curioso igual a mim, que vai lamber o gelo. Lá em casa rolou pode isso. precisar desse tipo, entendeu? Então, eu já faço isso. Elas me procuram mais nesse ponto. Além de uma mãe de 3, né, que passa essa experiência ali para eles do dia a dia, o que pode dar de errado numa viagem, como remediar se der de errado, entendeu? Que legal. Eu faço também, uma super... Eu me lembro que, assim, primeira vez que a gente foi pra Disney com as crianças, o meu caçula tava tossindo muito. Ele não parava... O meu caçula, que agora já tá com 11, né? Na época era o caçula. Tossindo, numa crise de asma, assim. Aí eu falei com o pediatra, falei, mas ele, né, tá mal e ele tá tossindo, eu não vou pra fora. Ele falou assim, o que você faria aqui? Ia dar um remédio tal, fazer a bombinha tal, fazer... É a mesma coisa. Vai dar tudo certo. E aí ele me trouxe essa segurança. Mas hoje, assim, eu levo tudo. Um remédio pra dor, pra febre, pra assadura, pra alergia, pra afta, pra dor de barriga, pra prisão de ventre, pra tudo. Pra todas as... Assim, né? Eu me resguardo de todas as maneiras. Mas, assim, e eu lembro uma vez um pediatra me falando que as crianças nunca adoeceram em viagem. Graças a Deus, eu sempre tive muita sorte, assim, de forma importante, ter que ir para um hospital, nem nada disso. Mas, assim, eles falam que o que adoece muito as crianças é o convívio com outras crianças, especialmente escola e tudo mais. Então, é difícil, pelo menos no meu caso, as crianças adoeceram muito pouco. Eu me lembro que, ano retrasado, a gente foi para Campos do Jordão. E eu acho que a gente veio de Brasília já com uma virose, porque no avião já teve febre, aí no caminho para Campos do Jordão, febrão. Aí eu falei, cara, não vai acontecer nada, a febre vai baixar. E aí foi, como sempre, cada um passando pro outro. Passamos 80% das férias com uma criança doente. Aí eu falei, a gente tá numa casa bacana. Eu tenho um roteiro incrível, não pude fazer. Aí a gente comprou um monte de baralho, Uno, tudo. Comprei um vinho pra mim, comprei umas comidinhas gostosas para as crianças e ficamos acendendo uma lareira. Eu falei, cara, é isso que a gente tem. Não deu pra gente fazer o passeio tal, a gente ir no parque e tal, mas é o que a gente tem agora, é isso, e vamos curtir achando bacana também. E aí vai de você diminuir a expectativa. Isso. E saber mudar a rota quando é necessário. Saber mudar a rota no necessário. Né? Eu acho que é super importante. São pontos importantes, foi o que você falou. O fato da gente ter um pediatra de suporte ajuda, né? Até emocionalmente. Exatamente. Você Você ser mais teve o seguro. seu pediatra, você ligou para ele, você se preparou, ou, por exemplo, aconteceu alguma coisa lá em Campos do Jordão que foi fora daquele seu roteiro, você ligou para ele e falou, aconteceu isso, o que eu faço? Ele, você
levou tal coisa, tem tal coisa, faz aqui. Nossa, a gente isso já faz consegue toda a dar toda diferença. essa diferença. Então, você hoje ter em dia isso tá faz lindo. muita diferença. E entender que tem que mudar a rota. Então, vai com expectativa baixa. Se a criança ficou, vai com a Cara, eu acho que esse expectativa é o segredo, baixa. né? Eu acho que é o segredo para toda É. viagem, assim, não É. só Para todos os porque aspectos, às vezes as pessoas se prendem a um roteiro, se prendem ao que a idealizam viagem. Idealizam um tempo lindo em Paris, aí vai pra Bélgica, sei lá, idealiza um tempo claro, com sol, vai chover 270 dias por ano lá. Idealizam a expectativa com tudo e vão lá e ficam frustrados, ficam chateados. Entender que tá sujeito a isso, aí faz isso, vai comprar uma comida, muda um roteirinho, diminui a programação, uma parte fica em casa, outra parte sai que tá bom, que tá feliz, Exatamente, faz uma divisão ali, vai adaptando. Toma um café isso. na padaria. Faz Já é diferença pra diferente. criança tomar um café na padaria. A Ele gente- toma café todo dia em casa. De exato. repente ele vai sair e vai tomar na padaria. Dá uma opção diferente. Muda a expectativa. E pode não parecer, mas um café na padaria faz diferença pra criança. Faz diferença. E como é que você, assim, você orienta os pacientes, doutora Jaqueline, entender melhor esse lugar, como você já faz do roteiro, né? Até o supermercado, ainda mais como especialista em nutrologia. Entender o supermercado para tentar administrar esses imprevistos, e isso relacionado à saúde também. Você fala assim, poxa, aqui tem, sei lá, já teve epidemia de sarampo, tá tendo um surto de rotavírus, sei lá, alguma coisa nesses destinos. Você tenta mapear também e orientar esses pacientes a mapearem? Eu vejo muito essa área da saúde. Então, por exemplo, se a gente define um país, aí naquele país eu tento descobrir, assim, eu vou entrando em sites, eu vou vendo o que está acontecendo ali com relação à doença, não está acontecendo com relação à doença. Aí eu vejo se meus filhos possuem determinada cobertura vacinal para aquela determinada doença, porque até mesmo dentro do Brasil a gente tem doenças que não tem em outras regiões, entendeu? E aí é importante a gente às vezes fazer uma vacinação de rebanho para poder ativar a memória daquela vacina, dependendo do tempo. Então eu preparo nesse ponto. E aí dependendo de como eu encontrar aquele país ou que tiver naquela situação, eu levo às vezes medicações para aquelas diversidades, aquelas doenças que eu posso encontrar naquele mês. Específicas dali, né? E que legal você falar isso, que a gente tá falando assim de país e tal, mas é isso, às vezes tá um surto de toxoplasmose lá no sul, no norte a gente tem malária, não sei aonde a gente tem. Aqui no Brasil a gente tem essa diversidade. Brasil, exatamente, por exemplo, eu falo muito assim, esse problema que eu tive agora no meio do ano, né? Julho, agosto. A gente teve muito. O brasiliense, quando ele tira férias, ele vai pra onde? Ele vai pra praia. Né? E a gente tá tendo um surto em Maceió de meningite. E aí, o adulto está vacinado? A criança está vacinada? Qual é a vacina que essa criança tomou? Será que vale a pena a gente pensar em vacinar essa criança, vacinar esse adulto para poder ir? Então, é uma coisa que a gente trabalha muito nessas consultas pré-viagem, sabe? A gente programa uma família para poder viajar de uma maneira mais tranquila. É o que eu faço em casa. Então, assim, a gente vai para tal lugar. Por exemplo, meu marido queria ir para Maceió, né? Agora há pouco tempo. Eu falei, Diogo, você não tem essa vacina, então eu acho melhor a gente ficar em casa, porque não vai gerar virulência a tempo, vamos para outro local. Então, é uma tem coisa alguns que a gente... países que têm algumas vacinas específicas, né? De exigência, né? Vem do Brasil, por exemplo. Tem. Né, que febre amarela, eu febre acho. amarela, tifoide. Existem alguns locais que eles têm essas vacinações muito específicas. Eu fiquei até em dúvida quando a gente foi para o Chile, porque antigamente era exigida a febre amarela. Não é mais, exatamente. Foi uma coisa que eu pesquisei. Não é mais, isso. E isso é importante, porque, por exemplo, eu tive uma colega que ano passado, ela perdeu uma viagem extremamente importante, porque o país exigia determinada vacina e ela não tinha visto. Então, às vésperas de viajar, ela não viajou. Ou então conexão também. Conexão. Quem vai para o Panamá, quem vai ali para a cidade. Tem uns países de conexão que são super importantes no Brasil, e até isso os pais têm que ficar atentos também. Ficar de olho. Por isso que o roteiro é bacana, né? Você fazer toda a pesquisa. Programar, por exemplo, quando a gente foi Qual foi que a gente foi recentemente com a Helena, que eu tive que atrasar um pouquinho a viagem? É um país... Curaçao. A gente estava se programando para ir para Curaçao, mas a Helena estava muito pequenininha. E como a gente fazia conexão no Panamá, eu precisava da vacina da febre amarela para a Helena poder viajar. É só com 9 meses. E é só com 9 meses. Então, eu tive que organizar a minha viagem para fazer depois desse período, que aí a gente faria a vacinação da febre amarela. Eu conseguia emitir o certificado, porque tem essa. Às vezes você está vacinado, mas você não tem o certificado internacional, porque você também precisa emitir certificado ou levar a tradução do pediatra carimbado, dependendo para onde você vai. E aí eu esperei a vacina para a gente poder fazer
a viagem. A mesma organização. coisa de gestante, né? Como a gente tem que pesar, eu como gestante, eu viajei muito, mais de 42 trechos voados durante a gestação, e para alguns países desses, tinha essas pegadinhas, assim, que graças a Deus eu via a tempo, e as exigências de cada país, de cada aeroporto, de cada companhia aérea. A minha sorte que também eu tinha uma obstetra que era super Tava atenta, lá né? o tempo inteiro. Porque aqui no Brasil, se não me engano, são até 26 semanas, antes de 26 semanas, você não precisa... Tipo um apresentar atestado, um né? atestado. Mas aí eu fiz uma viagem interna num desses aviões bem pequenininhos de uma companhia aérea local aqui no Brasil, indo para Parintins. E aí eles pediram. Eu falei, não, mas eu tô com menos de 26 semanas. Assim, as maiores companhias aéreas não precisam. Mas eles pediram. Mas a gente precisa. Eu, no meio do avião, no meio do aeroporto, pelo amor de Deus. Doutora, faz aí, tira uma foto e me tira manda. Tira uma foto, manda um print, eu preciso apresentar aqui até esse avião decolar. Então, ver essas peculiaridades de grávidas também, né? Só de cada companhia aérea, de cada país, de cada destino, de cada local, que tem essas peculiaridades que vão pedir. A gente tem que ficar tudo muito atento, né? E desses destinos que vocês foram já, assim como mães, o que vocês mais gostassem, que sejam mais amigáveis para as crianças, para os pequenos, que surpreendeu? Você teve algum? Você falou do Chile, né? Mas teve algum destino, você lembra? Poxa, isso aqui dá para levar... Barcelona, ela surpreendeu, assim, eu diria que 300%, sabe? A gente foi com um roteiro pensando em determinadas coisas, e quando a gente chegou lá, a gente viu que nossa, podia ser muito mais com as crianças ali. Então, eu e meu marido, a gente pegou e foi pontos que a gente queria muito ver. Então, a gente fez esses pontos que não queria deixar de fazer. Mas aí, todo aquele roteiro que eu tinha programado, eu falei, não, vamos deixar isso mais livre. Tem feira interativa para criança, tem um local que a criança pode ir, brincar de várias coisas, museus que as crianças conseguem. Assim, foi incrível, assim, e 300 vezes incrível. O tanto que é tão incrível que o meu filho mais velho, ontem à noite a gente estava estudando inglês, porque ele hoje tem prova, e aí ele estava conversando comigo, ele falou assim, mãe, mas qual lugar em inglês, né, que você gostaria de viajar de novo? Aí eu comentei com ele, eu falei, filho, e você? Ele falou assim, ai, mãe, eu gostaria tanto de voltar para Barcelona, para você ver que ficou na cabeça dele tudo aquilo que... Tudo que viveu, as possibilidades me surpreendeu do lugar. muito, mas assim, foi muito, muito, muito. Gente, e você, Bia, tem algum lugar que você acha que... Olha, todas as nossas viagens a gente arrumou programação bacana sempre, assim. Mas Atlanta não é um roteiro que as pessoas vão, né? Tipo, deixa eu viajar para Atlanta. Porque Barcelona acaba sendo. Mas tem tanta coisa legal. A gente visitou, e tem muita coisa perto ali em Atlanta, né? Sim. A Geórgia tem várias coisas bacanas. Então, a gente visitou cidadezinhas pequenininhas com plantação de laranja, que lá tem muita laranja. Então, a gente aí tomava o suco ali naquela fazenda. Aí, dali a pouco, você estava na sede da CNN, que é em Atlanta, e a gente visitou os estúdios. A gente conversou no episódio aqui exatamente sobre isso. Coca-Cola também. Tem Hard Rock Café. Um negócio das Olimpíadas que teve. Então, a gente visitou também esse monumento. Foi, Mirantes, assim, surpreendente. Eu achei Atlanta um lugar bacana, que não é destino normalmente. Me levantou um sinal de alerta, porque eu sempre quis ir para Atlanta. É muito legal. E aí eu já, conhecia e tudo, e eu sempre falava, nossa, mas o que eu vou fazer lá com as crianças? Já vou te passar no roteiro. Já vou colocar no meu roteiro. E é perto da Flórida, então se você quiser ir, né, você vai pra Flórida. A gente foi de carro da Flórida pra Atlanta, fizemos Disney, Orlando, tarará, e depois fomos pra Atlanta. Ainda fomos um pouquinho mais pra Carolina do Norte, que tava frio, a gente queria pegar uma neve. Foi muito legal, foi uma viagem muito massa. Utah também é muito legal para ir com criança. Utah? Tem parques de neves que são gratuitos. Onde você faz esquibunda, brinca e tudo muito mais barato. Porque todos os lugares a gente paga, né? Utah. É super legal para ir com as crianças. Aí, agora eu vou anotar na minha lista. Tá vendo? 2 viajantes não podem conversar. Não, senão a gente vai passar. Eu acho que podem, acho que a ideia deve. Agora a lista vai crescer absurdamente. Exatamente. E ainda mais os viajantes que planejam, que esse é o segredo. E aqui no Brasil, assim, que vocês lembram, assim, esses parques aquáticos, muita gente gosta de ir pra resort, assim, mas criança tem que ir pra resort, tem pra resort. Gente, ela foi com eles no meio do nada, né? Mas, do meio do nada. Mas não é só resort, tem essas opções, né? Seja um turismo histórico, que vai ser o próximo episódio, inclusive, aqui do podcast Sonhos de Viagem, que todo mundo ligado aí pra falar sobre turismo histórico, mas cidades que a princípio seriam... mas isso aqui é para quem tem mais de 50, 60 anos e dá para aproveitar com criança aqui dentro do Brasil. Vocês lembram de alguns?
Tiradentes dá para aproveitar muito com as crianças. Todo aquele roteiro Todo ali, né? aquele roteiro que Maria você... Fumaça, Tudo, as crianças adoram esse passeio. Então, assim, Tiradentes é um lugar que dá para você aproveitar muito, mas muito com a criança. As trilhas, tudo as crianças fazem. Porque são trilhas, às vezes, pequenininhas e que se você vai levando desde cedo, a criança vai acostumando, né? Então, Tiradentes, assim, me chamou muita atenção para viajar com as crianças. Eu fiz uma viagem de carro para um hotel fazenda. Até esqueci o nome, é em Minas, assim. E a gente foi parando. E aí a gente parou para navegar no Rio São Francisco e pescar. Nossa! Eles amaram. A gente foi com um barco, com uma pessoa nativa. Não consigo pescar nada, foi assim, né? Mas a gente adorou, é Rio São lindo. Francisco, A gente, gente, aquela coisa maravilhosa, com os 4. Tinha um bem pequenininho, solzão, botamos protetor, blusinha e tal. Eles adoraram. A gente foi na Gruta de Maquiné, que também é perto ali. Lindo. Aí botaram um capacete, entraram, Nossa. viram. Gente, e assim, uma viagem que não deu nada. Assim, não dava nada. Eu falei, não, vamos parar nessa cidade. Aqui deve ter alguma coisa legal. Vamos parar aqui. E a gente foi parando, interior de Minas, né? Cara, essa da Gruta de Maquiné, eles amaram. Essa da Gruta de Maquiné tem criança. A minha criança inteira está aqui, lembrando que meus pais fizeram isso, parar também aqui Olha do aí, nada de carro. é muito bacana. E aí, imagina, primeiro contato com uma caverna, tem as luzes amarela, verde, vermelha, que eles têm uma Exatamente. super Tá vendo a memória produção. infantil? Não, e a gente vai levar nosso filho lá com 2 anos, nem vou levar com 2 anos Leva. lá no meio daquelas luzes, daquela caverna. E aí, É uma experiência sensorial botam um muito legal. capacete, ficam se achando. Lara Croft desse foi muito legal. exploradora. Eu achei um destino, assim, barato aqui dentro. Sabe? Que você faz de carro e que eles amaram. Como é que tá o mercado de turismo? Assim, ele tá se adaptando a essa criança, essas pessoas que viajam com criança, pessoas que viajam com bebês ou que viajam grávidas? Fora do Brasil, eu acho que sim. A gente consegue, por exemplo, eu acho que você deve ter o mesmo problema que eu tenho. Famílias com mais de 2 filhos, né? Então, fora do Brasil, a gente às vezes consegue quarto que aceita a família grande. Hotel. Agora, dentro do Brasil é difícil. É impossível. É muito difícil. Tem que ser sempre Porque 2 tem que ser quartos. sempre 2 quartos. Nunca Então, pra pensei gente é tudo nisso. dobrado, né? Exatamente. Então, se eu vou ficar num hotel aqui, eu tenho que pagar Pagar 2 2 quartos. E no Então, meu isso caso é é muito pior, difícil. porque o meu é um adulto só. Sou eu e as crianças. Então, eu não posso deixar 2 crianças sozinhas, né? Apesar de ter uma já com 15. Então, isso é uma dificuldade. Porque senão fica muito caro você ter que pagar 2 quartos de hotel. E nos Estados Unidos, como as famílias são mais numerosas, Exatamente. eles têm uns maiores. quartos Tem aquelas enormes. portas, eles só abrem E a aqui- porta no exatamente. meio dos 2 quartos e Mas no conectou. Brasil, isso É dificílimo. não tá acontecendo, tá bem difícil. É mais Pra gente difícil, ter é verdade. família grande é mais difícil. Pelo menos a dificuldade que eu vejo é isso. Porque, né? assim, tem muitas famílias viajam e é uma Querem grana. compor, Que querem gastar e às vezes não tem nem estrutura, né? Pra receber. É uma Mas esse é um ponto tem mercado mudado bom. sim, foi o que você falou. Eu fui a Porto de Galinhas, por exemplo, com meu filho mais velho. Quando ele tinha 6 meses, a gente não tinha estrutura, que eu fui agora recentemente com gente os foi meus esse ano 3. também. Então a gente conseguiu perceber essa mudança em questão de legal. estrutura. De estrutura para né? pequenos, A estrutura para os principalmente, né? pequenininhos, a gente consegue perceber bastante essa estrutura para os pequenininhos, né? Tanto que eu brinquei com meu marido que quando a gente foi com meu filho em Muro Alto, não tinha nada. Eu tinha que dar banho na água ali do Muro Alto, troquei Agora a roupa tem- do meu filho e a gente foi embora. Agora não, agora tem Você viu aquele tem um lugarzinho bar lá em lindo cima lá pra com ficar, piscina, com tudo, um banheirinho que você pode dar banho, trocar a criança, ela não é. precisa ficar lá na... Uma não super tinha estrutura. É. Eu Não, acho e que eu tô tem vendo adaptando alguns muito. tem uns hotéis que inclusive falam, né, assim, que é uma propaganda pra eles que recebem criança. Olha, tem uma piscina aqui que é só tem um deck É um cartão de visita pra mesmo. criança. É. Tem Isso. tudo voltado pra criança. Eu fiquei no hotel, fora também, assim, que não só tinha cadeirinha pra criança servir e brincar lá, assim, cadeirinha de alimentação, mas eles tinham um liquidificador pequeno, eles tinham uma torradeira pequenininha de madeira pra criança durante o café da manhã conseguir brincar e interagir com as coisas de café da manhã. Gente, E não que só incrível. isso, eles tinham uma bancada Baixinha. baixinha para as crianças servirem. Eu falei, tá de sacanagem. Para as crianças que já Isso aí podiam tem que 3 replicar. anos, pegar o pratinho delas, irem lá e se servirem das frutinhas. Então, e esse olhar carinhoso Gente, faz toda a diferença para as toda. crianças. Você vai querer voltar, Porque com certeza, em eu algum faço momento. fiz propaganda Além dele te gratuita pra conquistar. eles. Eu fiz Exatamente. propaganda gratuita. Publi de graça. De graça, uma cabaninha. Assim, não era pra ele dormir, era só pra ele brincar no quarto. Uma cabana, essas cabaninhas jeans que a gente compra, assim, de Sim, de só pra eles tecidinho. brincarem mesmo. Pra eles brincarem dentro do quarto. Eles vocês aceitam uma cabana? Eu, como assim, uma Oi? cabana? Uma cabana?
não quero. É de graça, pode de graça. me dar. A gente instala lá no quarto pra ele ficar se escondendo ali dentro, brincando com os brinquedinhos dentro. Toda a diferença. Olha, gente, pelo amor de Deus. Faz toda a diferença se olhar, porque se você olha a família, é o que a gente fala, a família gasta muito com viagem, né? Então, é um público que vai gastar e vai querer voltar se trouxer memórias boas do local. E são investimentos simples, gente, uma bancada baixa. Uma criança, foi o que a gente falou, uma criança é simples. Então, não precisa de muita coisa, né? A gente que precisa. É só você olhar a criança ali, um papel e um lápis e uma bancadinha. Olha, faz diferença pra criança. E pros pais ainda mais. E fazem isso, faz propaganda gratuita, né? E aí, dentro desse, assim, que dica se dão para essas pessoas também que estão empreendendo em turismo, para esses cuidados, para também garantir esse bem-estar de saúde? Assim, tem alguma coisa de estrutura, de não ter pisos muito elevados, alguns móveis com muitas quinas? Tem uma questão estrutural também que vocês acham que pode ser seguido para um bem-estar, para evitar acidentes? Como um todo, né? Eu acho que é uma arquitetura que a gente fala que é universalista, assim, que seja seguro para todo mundo, mas especialmente para os pequenos. Olha, pra mim, o que eu mais tenho medo é a altura. Então, se você vai para um lugar, para um hotel, com uma varanda extremamente vazada, que passa uma criança tranquilamente ali embaixo, eu já fico tensa. Então, acho que todos os hotéis, os quartos, tem que ter uma tela, ou então falar assim, os quartos adaptados para criança, né? Porque aí se vai um casal, tudo bem. Mas uma varanda muito vazada, eu tenho muito medo. Assim, trava de janela facilmente, que abre fácil, que não tem aquelas travas para criança. Isso é a primeira coisa que eu olho, que eu tenho muito receio, porque eu tenho uma filha que é bem traquina, que ela vai, puxa, sobe, encosta a cadeira. Então, isso é a coisa que eu mais olho. E a questão da alimentação, quando a gente fala de hotel. Ter alguma coisa, sabe, fruta, ter, né, ovinho e tudo, não ter só aquela coisa hardcore, sabe? Você Então, eu já tive problemas, né, em hotel por conta disso. A gente já chegou em hotel que falavam que servia comida para crianças e quando a gente chegou a comida para criança era bife com batata frita. Aí eu falei, não, isso não é prato infantil. Não, mas é bife com batata frita. Eu falei, não, mas não é prato infantil. Eu preciso de uma refeição correta para uma criança. O que seria uma refeição correta? Aí eu falei, gente, brócolis, cenoura, arroz e feijão é o suficiente, mas eu preciso dessa alimentação para criança. Então, assim, a alimentação ela é uma coisa que peca muitas das vezes, porque a gente tem na cabeça que infantilizar a alimentação é dar industrializados ou coisas muito doces. E não é isso. O prato na metade, não. E não é isso. Né? É o que eu falo assim. E já tive hotéis que quando eu falei, olha, eu estou indo com criança, eles colocaram uma cesta de fruta dentro do quarto, porque criança gosta de ficar ali comendo o tempo todo. Verdade. Então, o processo da alimentação é bem isso, né? Quando eu coloco no roteiro o mercado, acho que você lembra que eu falei, né? Eu entro no mercado, eu compro uma banana, uma maçã, uma pera, uma uva, sento e todo mundo come. Não precisa abrir uma bolacha, um pacote de biscoito, né? Então, é isso que os hotéis, eles precisam entender, que o prato da criança não é carne com batata frita, né? É legumes e frutas de forma variada, que é simples, é relativamente simples, né? Da gente resolver. Agora, com relação a estrutura, além disso, eu também vejo muito a altura da cama, né? Porque criança roda muito. E aí tem hotéis que as camas são muito altas. Gigantes. E às vezes eu pego essas camas, encosto nas paredes e coloco, às vezes, o colchão no chão. Eu faço porque muito também isso é um processo de pensar em segurança da criança, né? Ou ter aquela gradezinha, né? Assim, uma Mas gradezinha dependendo da altura do colchão, a grade fica já baixa. aconteceu disso. Já a grade fica baixa. Basicamente da altura do colchão. É verdade. Olha só, a gente vai montar um guia aqui agora. Eu acho. Vamos vender os roteiros, vai ser uma loucura. Boas práticas para isso, porque a gente realmente quer viajar e quer compartilhar e quer ter todos os espaços, né? E a gente tem mães que tem uma série de necessidades. Você como pediatria, essa especialidade, filhos com alergia, uma PLV, que foi meu filho. E a gente tem esses perrengues, mas isso não é motivo também para a gente parar, né, de viajar. Assim, não vai ter uma cama adaptada, às vezes não vai ter uma comida correta. Eu lembro quando eu viajei para fora também com meu filho, pequenininho, ainda amamentando com 9 meses, mas já comendo, eu tive que levar toda a refeição para 10 dias de viagem, porque ele é PLV. Eu falei, eu lá vou arriscar. Acabou que nem precisou, porque o país estava adaptado a realmente ser vegano. É vegano. Não é que é vegano? É vegano, mas tem um pouquinho de manteiga. Não, é vegano, não tem leite, não vou estar segura. Não vai ter contaminação cruzada, nada, né? Sim, mas isso não é motivo para a gente deixar de viajar, né? Eu acho que é mais importante, assim... Vai, as coisas se adaptam, você vai se ajeitando, vai se planejando para viver tudo isso. E a própria PLV, eu oriento muito as mães lá no consultório, que às vezes, por exemplo, você chegou num lugar e você não tem a certeza de que aquilo ali é vegano, desce, vai no mercado e compra banana.
Banana é vida, A gente. banana Entendeu? vai Vai resolver lá, a compra vida. maçã, pronto. Você já resolveu o lanchinho do seu neném, sem contaminação cruzada e tá lá, E você tá fica bonitinho. tranquila, né? Você fica tranquilo, não precisa ficar levando um monte de potinho. Gente, eu levei a comida Supermercado tem em qualquer lugar. Gente, eu levei, a primeira vez que a gente foi pra fora, com um neném de 11 meses, levei um negócio com gelo seco, despachei no avião, um negócio todo bonitinho, com todos... Aí eu falei, cara, lá também tem uma abóbora, uma batata, uma cenoura, eu acho que eu posso cozinhar. Bem Gente, eu louca, vou assim. deixar a comida inteira lá, porque não eu precisa. Eu lembro inteira da minha no mãe, hotel. na primeira viagem do meu filho, ela falou, você vai levar quantas fraldas? Eu falei, vou levar 5. Ela, mas e se faltar? Eu falei, mãe, eu não tô indo pra Lua, lá tem supermercado. Tem criança eu que entro usa lá fralda e compro lá. fralda. Exatamente. Você vai levar seu filho pra neve? Eu falei, gente, e as crianças que moram na Eu neve? sempre falo isso, gente. Elas estão lá. Então a gente é só comprar casaco. Exatamente. Só vestir em camada, cebola. Exatamente. Aí vai tirando e botando. É isso mesmo. E isso é muito legal, né? Assim, gente, se faltar esquecer alguma coisa, não sei que a gente esteja indo pro meio do nada. Você vai ali e Como eu compra. fui, né? Numa Como ilha você que foi não numa tinha ilha nada. que não tinha nem médico, olha, não fique longe daqui. Mas foi muito desse. Tem uma placa, assim, eu lembro até hoje. Ah, mas se eu não fosse médica, eu acho que eu não ia, não. Não, meu marido ficou bravo comigo. Meu marido não é médico. Ele falou assim, não acredito que você me trouxe pra um lugar desse, tendo o Heitor como filho. Eu falei, não, tá Mas eu tranquilo, sou as medicações pediatra. do Heitor estão aqui. E ter esse cuidado, ter todo esse planejamento mesmo, né? E você tem, como é que você faz com seus pacientes? Ou você tem um protocolo para cada criança também. É isso que eu acho que vale a pena a gente alertar aqui. Porque a gente pega receita pronta na internet, inclusive eu morro de rir. Meu filho e o meu cunhado acabaram de adotar um bebê, veio um recém-nascido, né? Depois de quase 7 anos aí na fila de espera da adoção. E aí chega um recém-nascido em casa, assim, hoje. Sem um preparo, tipo, não teve a gestação pra você ir se acostumando, né? Assim, aí ele chegou e aí ele pegou uma lista na internet, ele, Babi, me ajuda aqui, tem uma lista aqui que eu peguei pronto na internet, aí tinha, sei lá quantos boys pra um frio da peste, assim, manga comprida, não sei o que, nananã. Essas coisas prontas de internet. Pacotadas, né? Assim, do que levar, do que ter. Eu acho que é a mesma coisa dos cuidados pra viagem. Tem que ser uma coisa personalizada pra aquela criança, falou do Heitor, que deve ter uma coisa bem específica, para aquela criança, para aquele lugar. É esse planejamento minucioso que vai minimizar os perrengues. Isso, eu acho que assim, muita gente, ela... Não é que não dá valor, né? Aquela consulta pré-viagem, mas ela é importante, porque você, além de trabalhar para onde aquela criança está indo, você consegue trabalhar o que pode acontecer e ensinar os pais o que você vai usar em determinadas situações, né? Então, por exemplo, eu acho que o asmático, ele tem que viajar, ele não pode deixar de viajar, mas a bombinha do asmático não pode ser a bombinha que ele já estava usando. Leva a bombinha nova, porque vai correr o risco de acabar a bombinha e você não tá com ela no país. Entendeu? Então, acho que isso são coisas que a gente precisa ir de forma individualizada. Né? E tem um pediatra a viagem do da coração, neve, né? Que você possa uma mandar viagem uma de mensagem. neve não é uma viagem de praia. Então, assim, o que eu vou levar pra praia, eu não vou levar pra neve, né? Então, são situações ali diferentes. Uma viagem, por exemplo, que a gente faça muitas voltas ali, eu vou precisar de determinada medicação que em outra viagem ela não vai ser necessária. É verdade. E eu acho que contratar pessoas em empresas sérias, né? Assim, a Bancobras mesmo. A Bancobras tem uma série de pacotes de viagem e tudo para família e de pessoas que eu adoro isso, que foram lá antes, que visitaram, que sabem das especificidades. Contratar empresas sérias, não sair andando de paraquedas, improvisando com empresas sérias, né? Assim, ter esse planejamento faz parte desde contratar uma... Agora que eu fui pro Chile, como eu fui sozinha e a gente chegou tarde, eu contratei uma empresa que me buscasse no aeroporto para eu não correr o risco. Contratei uma empresa para me levar no Vale Nevado, lá no Farellones. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ter essa garantia, principalmente quando você está com criança. E aí, você viaja com uma empresa, você tem seguro, né? Você tem alguém que pense até uma coisa que você nem imaginava. Exatamente. Isso. Eu acho que faz muita diferença. Faz que a gente muita se sente diferença. bem mais seguro. Exatamente. Que conhece o destino. Faz muita diferença. Tem um Faz. vídeo muito famoso aí na internet do pessoal ali em Bariloche, descendo de carro e batendo o carro ali na neve, né? E se você for com uma empresa séria, você não corre esse risco. Porque você está indo com pessoas locais que conhecem, que sabem. Então, assim, eu fui pra ilha, mas eu fui com uma empresa séria, num barquinho que todo mundo conhecia, entendeu? Então, assim, são coisas que tem que pesar. Tem uma história muito engraçada que a gente acabou... Eu sempre gosto de viajar
com tudo pronto, com todos os passeios comprados, com as empresas certas, sair daqui com tudo pronto. E aí a gente foi para Foz do Iguaçu, falou, vamos para Cidade do Leste? Vamos. Então vamos para Assunção? Vamos. A gente alugou um carro. E aí de Cidade do Leste para Assunção, a gente botou no Waze, mas estava lá uma coisinha assim, aplicada no Waze, que era não passar por pedágios. E ele não botou a gente na estrada principal. A gente foi para uma estrada completamente alternativa, um lugar perigosíssimo. Ficamos perdidos, assim, umas 6 horas dentro de... Bem ainda no Paraguai. No Paraguai. Aí eu lembro que eu amamentava, falava, gente, acabou a comida, qualquer coisa, tem leite materno aqui pra todos. Ninguém vai morrer desidratado. Mas, assim, uma viagem que era de 1h30, a gente demorou 8 horas para chegar a Assunção, justamente por se arriscar, assim, vamos de carro. Então, assim, eu acho que com certeza essa parte de ter uma empresa e organizar, e pega você, entrega você, dá uma segurança pra gente, com certeza. Bem, gente, eu ficaria aqui 1000 horas, assim, conversando com vocês sobre todas essas histórias e dicas. Eu só queria que vocês finalizassem com isso, com mensagem para as mães que estão pensando em viajar, ou gestantes, ou mãe pequena, que tem esse medo ainda. Que mensagem vocês dariam para mães e pais e famílias que querem ganhar o mundo? A gente fala muito de mãe, mas estou aí, né? Com o meu irmão e o cunhado também querendo viajar com um bebezinho. Mas tem esses receios ainda, esses medos que dão na primeira vez. Eu acho que viaje. Quando a gente viaja e a gente vê que o medo que a gente tem de acontecer alguma coisa, ele é muito maior do que as coisas que vão acontecer de verdade. Então, viaja, se organiza, tenha um pediatra que você possa acionar se você precisar, quando a gente fala de crianças pequenas. Faça um roteiro, tenha, se você preferir um agente de viagem que contrate, organize, compre todos os tickets antes, faça tudo direitinho, mas vá. Porque a chance de dar errado é muito menor do que a chance de dar certo. Então, apenas vá, se organize. Cedo, né? Vai, desde cedo, bebezinho. Amamentando. Amamentando. É muito melhor, é muito melhor. Que você não precisa dar comida. E aí é outro ponto. E vai sem expectativa, né? Vai sem expectativa, misture no roteiro aqueles dias que são legais pro adulto, mas também coloque no roteiro a criança, entenda que aquele serzinho faz parte da família e que ele merece curtir aquela viagem pela visão dele, né? Eu acho que isso também é importante. Então, desse jeito, não se preocupe tanto com a alimentação, porque foi o que a gente comentou no início, né? Supermercado e feirinha tem em qualquer lugar. Então, a gente consegue trabalhar ali no processo da alimentação da criança bem direitinho e incluir a criança no gosto, sabe? O que ela quer fazer naquele momento. E entenda que a criança cansa mais rápido do que a gente. E na hora que a criança cansar, muda a rota, tome um sorvete, sabe? Mude aquele momento. Dá uma respirada, deixa aquela criança descansar, porque ela vai vir muito mais feliz no dia seguinte do que você acabar indo no dia seguinte com uma criança muito mais cansada para um outro passeio. Que lindo, gente. Olha, nós conversamos aqui com Bia Albuquerque e a doutora Jaqueline Lanacone sobre todas essas minúcias de como é viajar com crianças. Assim, elas são aí 2 apaixonadas e estão botando os meninos, uma com 3 filhos, outra com 4 filhos, desde o início na estrada, né, do Brasil e do mundo. Assim, seja o nosso quintal, pertinho da nossa casa, seja para ganhar um mundo, a gente tem realmente que viajar e muito, que amplie os horizontes nossos e dos nossos filhos. Então, eu queria agradecer muito nossas 2 convidadas de hoje. A gente que agradece, Babi. Parabéns aí pelo trabalho aqui na Bancorbras. Muito legal a gente falar de turismo e ainda trazer a maternidade. Adorei. Eu também adorei, né, trazer essa maneira de forma leve. E é o que eu falei, simplificar a criança. Parar de dificultar uma coisa que é tão simples, sabe? Bora viajar. Maravilhosa, assim, que eu faço. E olha, antes da gente encerrar, fazer aquele convite para você. Saiba que tem muito mais aqui no podcast da Bancorbras Turismo, essa iniciativa da Bancorbras Turismo, que é o podcast Sonhos de Viagem. A gente falou de viagem para pessoas com deficiência, viagem para pessoas com mais de 50, 60 anos. Tem vários assuntos e vão vir também. Tem muito episódio novo vindo por aí, que a gente vai abordar esses e outros temas para cada vez mais nós conhecermos o Brasil e o mundo de uma forma segura, de uma forma tranquila. Então fica o convite aí para você maratonar o podcast Sonhos de Viagem. E até a próxima!